Lorena era a personificação da discrição. Aos 22 anos, movia-se pelo mundo com a leveza de quem teme deixar pegadas, um reflexo de uma vida inteira passada nas sombras da própria existência. Seus cabelos castanhos, longos e lisos, emolduravam um rosto de traços delicados, onde os olhos de um castanho expressivo pareciam guardar a melancolia de todas as perdas que a vida lhe impusera. Órfã desde os 8 anos, quando um trágico acidente de carro levou seus pais, ela cresceu em um orfanato, aprendendo desde cedo que a melhor forma de sobreviver era não ser notada, e ela era mestre nisso. Trabalhando como recepcionista no Grand Hotel Imperial, um dos mais luxuosos da cidade, Lorena era um fantasma eficiente. Seu sorriso era profissional, mas tímido, suas palavras eram poucas e precisas, e seu uniforme impecável era uma armadura contra o mundo opulento que a cercava. Ela era a moldura, nunca a pintura, e estava em paz com isso. Ou, pelo menos, se convencia de que estava. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A rotina de Lorena era um ciclo previsível e seguro. Acordava antes do sol no pequeno e simples apartamento que alugava a 1 hora de distância do trabalho. O lugar era seu santuário, decorado com móveis de segunda mão que ela mesma restaurara, com um carinho quase maternal. Havia um pequeno vaso com uma violeta na janela da cozinha, sua única companhia viva, e uma pilha de livros de romance na mesinha de cabeceira. Suas fugas noturnas para mundos onde o amor era possível e os finais eram sempre felizes. No trabalho, ela era a imagem da competência. Conhecia o nome de todos os funcionários, as preferências dos hóspedes mais assíduos e a solução para os problemas mais triviais antes mesmo que eles se tornassem problemas de verdade. Ela era a engrenagem silenciosa que fazia a grande máquina do Grand Hotel Imperial funcionar sem solavancos. No entanto, por trás da fachada de eficiência, Lorena nutria uma curiosidade silenciosa sobre o dono daquele império, Arthur Montenegro. Aos 35 anos, ele era uma lenda. Um viúvo milionário que, segundo as fofocas que corriam pelos corredores, havia se fechado para o mundo e para o amor há exatos 5 anos, desde a morte de sua esposa, Helena. Arthur era uma presença rara no hotel. Passava a maior parte do tempo em sua cobertura, no último andar do edifício, um local que os funcionários chamavam de a Torre de Marfim. De lá, ele administrava seus negócios com uma precisão fria e calculista, a mesma que aplicava a todos os aspectos de sua vida. Arthur, por sua vez, vivia em um luto perpétuo que se tornara sua zona de conforto. A dor da perda de Helena era uma companheira constante, uma sombra que o seguia em cada passo. Ele havia prometido a si mesmo, sobre o leito de morte dela, que seu coração seria para sempre dela. Helena fora o sol de sua vida, vibrante, cheia de risos e cores, e quando ela se foi, levou tudo isso consigo, deixando para trás um mundo em tons de cinza. Seu foco se voltou inteiramente para os negócios e para a criação de sua filha, Sofia, que na época da morte da mãe era apenas um bebê. Hoje, com 6 anos, Sofia era o único ponto de luz na existência sombria de Arthur, mas até mesmo o amor pela filha era tingido pela melancolia da ausência de Helena. Ele se sentia um pai inadequado, incapaz de oferecer à menina o calor e a alegria que sua mãe transbordava. Ele raramente descia ao saguão, mas quando o fazia, o ar parecia mudar. Uma tensão respeitosa se instalava, e todos os funcionários redobravam a atenção. Lorena já o vira algumas vezes. Um homem alto, de ombros largos, sempre vestido em ternos escuros que pareciam talhados em seu corpo. O cabelo negro era impecavelmente penteado para trás, e o rosto, de traços fortes e maxilar cerrado, raramente exibia qualquer emoção, mas eram seus olhos que mais impressionavam Lorena. Eram de um azul tão profundo e gélido que pareciam carregar o peso de um oceano de dor. Nesses breves encontros, seus olhares nunca se cruzaram de fato. Para Arthur, ela era apenas mais uma peça do mobiliário,
parte da paisagem funcional de seu hotel. Ele não a via. Não de verdade. Isso mudaria naquela noite. O hotel estava sediando seu baile de gala anual, um evento beneficente que reunia a elite da cidade. O salão de festas, normalmente grandioso, estava transformado em um cenário de conto de fadas. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre mesas elegantemente postas. Arranjos de flores exóticas perfumavam o ar e uma orquestra tocava valsas que flutuavam pelo ambiente. Lorena, como sempre, estava trabalhando. Sua função era ficar na entrada do salão com um tablet na mão, conferindo a lista de convidados com uma eficiência discreta. Usava seu uniforme padrão, um vestido preto de corte simples, que a fazia desaparecer contra a opulência dos vestidos de grife e dos smokings dos convidados. De seu posto, ela observava aquele mundo fascinante e inatingível. Via casais dançando, os olhos brilhando de admiração mútua, e um suspiro escapava de seus lábios antes que pudesse contê-lo. Eram cenas de seus livros ganhando vida, mas ela sabia que seu papel era apenas o de espectadora. Arthur estava em uma mesa estrategicamente posicionada, com vista para todo o salão, mas sem realmente ver nada. Estava ali por obrigação, um ritual que cumpria todos os anos em memória de Helena, que adorava aquela festa. Ao seu lado, a cadeira vazia era um lembrete gritante de sua solidão. Ele bebia seu uísque lentamente, seus olhos azuis varrendo a multidão com um tédio disfarçado. Para ele, eram apenas rostos vazios, conversas fúteis e sorrisos falsos, um teatro de vaidades que o esgotava. Foi então que seus olhos, quase por acidente, pousaram na entrada do salão. E nela, em Lorena, pela primeira vez, ele a notou, não como uma funcionária, mas como uma mulher. A luz suave dos lustres parecia acariciar seus cabelos castanhos, criando um halo ao redor de sua cabeça. Seu rosto concentrado na tela do tablet tinha uma serenidade que contrastava violentamente com a agitação do salão. Havia uma pureza em sua postura, uma inocência em seu olhar quando ela o erguia para cumprimentar um convidado, que o atingiu como um soco no estômago. Era como ver uma flor selvagem e delicada crescendo em meio a um jardim de plástico. Ele não conseguia desviar o olhar. Sentiu algo se agitar dentro de si, uma sensação estranha e há muito esquecida. Uma faísca de curiosidade, talvez, ou algo mais profundo. Ele a observou por vários minutos, que pareceram se estender por uma eternidade. Viu a forma como seus lábios se curvavam em um sorriso tímido, como seus dedos se moviam com agilidade na tela, como ela se encolhia sutilmente quando um convidado mais expansivo falava alto demais. Ela era tudo o que aquele mundo não era, genuína, simples, real. A noite avançava e, com ela, o desconforto de Lorena. O trabalho na recepção do evento havia terminado, mas seu supervisor pediu que ela ficasse de prontidão, caso fosse necessária. Encostada em uma coluna discreta perto da porta de serviço, ela se sentia um peixe fora d'água. Foi quando um jovem, filho de um dos magnatas da cidade, a notou. Ricardo era o tipo de homem acostumado a ter tudo o que queria. Bonito, arrogante e com um sorriso que ele acreditava ser irresistível. "Boa noite", disse ele, aproximando-se de Lorena com uma confiança que a fez recuar um passo. Uma moça tão bonita não deveria ficar escondida nas sombras. Lorena sentiu o rosto corar. "Estou trabalhando, senhor", respondeu ela, a voz quase um sussurro. "Besteira", ele riu desdenhoso. "A festa é para todos, e eu insisto que me conceda a honra desta dança." Ele não esperou por uma resposta, simplesmente pegou sua mão e a puxou gentilmente em direção à pista de dança. O pânico se instalou em Lorena. "Senhor, por favor, eu não posso. As regras." "Relaxe", ele insistiu, já a posicionando no meio da pista. "Quem vai se importar?" Lorena sentiu dezenas de olhares sobre si. O tecido simples de seu uniforme parecia queimar em contraste com a seda e o cetim ao seu redor. Ela se sentia humilhada, exposta. Tentou se desvencilhar, mas Ricardo a segurava com firmeza, iniciando os primeiros passos de uma valsa. Ela era desajeitada, rígida de vergonha e desconforto, um cordeiro no meio de lobos. Do outro lado do salão, Arthur assistiu a cena se desenrolar
e o sentimento morno de curiosidade que sentira antes se transformou em uma onda de fúria gelada. Ele viu o desconforto dela, o pânico em seus olhos. Viu a arrogância do rapaz, a forma como ele a segurava, como se ela fosse um prêmio a ser exibido. E então, uma emoção que ele não sentia há anos, uma emoção que ele pensava ter morrido com Helena, o dominou com uma força avassaladora. Ciúme. Um ciúme primitivo, possessivo e completamente irracional. Ver as mãos daquele playboy em sua recepcionista, ver a beleza pura dela sendo maculada pela presunção dele, foi mais do que Arthur pôde suportar. Era um insulto, uma profanação. Sem pensar, sem calcular, movido por um impulso que vinha das profundezas de sua alma ferida, ele se levantou. O movimento foi abrupto, a cadeira arrastando ruidosamente no chão polido, silenciando as conversas mais próximas. Todos os olhos em sua vizinhança se voltaram para ele. Ignorando os olhares curiosos e surpresos, Arthur Montenegro caminhou a passos largos e determinados em direção à pista de dança. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Seus olhos azuis, agora tempestuosos, fixos em Lorena e em seu parceiro indesejado. O mundo pareceu se mover em câmera lenta. A música da orquestra parecia distante. Lorena, em seu desespero, viu a figura imponente de seu chefe se aproximando como um navio de guerra cortando as águas. O medo que sentia de Ricardo foi instantaneamente substituído por um pavor ainda maior. O que ela tinha feito? Seria demitida? Humilhada publicamente? Arthur parou a centímetros do casal. Ricardo, percebendo a sombra que caíra sobre eles, virou-se e empalideceu ao reconhecer o dono do hotel. Senhor Montenegro, gaguejou ele, soltando Lorena imediatamente. Arthur não lhe dirigiu um único olhar. Seus olhos gélidos estavam cravados nos de Lorena, que tremia da cabeça aos pés. A fúria em seu rosto suavizou por um microsegundo, dando lugar a algo que ela não conseguiu decifrar. Então ele falou a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez o salão inteiro prender a respiração. Com licença, disse Arthur, a voz cortante como vidro, dirigindo-se a Ricardo, mas sem olhá-lo. Esta dança é minha. A frase pairou no ar, carregada de um peso impossível. Ricardo praticamente evaporou, sumindo na multidão. Arthur então se voltou completamente para Lorena. O silêncio no salão era total. A orquestra, confusa, havia parado de tocar. Todos, os magnatas, as socialites, os funcionários escondidos nos cantos, observavam boquiabertos a cena inacreditável. O viúvo recluso, o homem de gelo, estava ali, no meio da pista de dança, diante de uma simples recepcionista. Lorena sentia que ia desmaiar. Seu coração batia descontroladamente contra as costelas, uma sinfonia de pânico e confusão. Ela não conseguia desviar o olhar dos olhos azuis dele, que agora a fitavam com uma intensidade que a despia de todas as suas defesas. Lentamente, como se estivesse oferecendo um tesouro, Arthur estendeu a mão para ela. A mesma mão que assinava contratos milionários, a mesma mão que controlava um império, estava agora aberta, esperando pela sua. Senhorita, ele disse, a voz agora mais suave. Um convite que era também uma ordem. O mundo inteiro de Lorena se resumiu àquela mão estendida e aos olhos que a fitavam. A escolha era inexistente. Hesitante, sentindo a mão fria e trêmula, ela colocou sua mão sobre a dele. A pele dele era quente, firme. Um choque elétrico percorreu seu braço, aquecendo-a por inteiro. Arthur a puxou para si com uma delicadeza surpreendente, uma de suas mãos pousando firmemente na base de suas costas, a outra envolvendo a dela. Ele fez um sinal discreto para o maestro, que, saindo do torpor, imediatamente conduziu a orquestra a uma nova melodia, uma valsa lenta e melancólica. E então, para o espanto de todos e para o terror e fascínio de Lorena, Arthur Montenegro começou a dançar. Ele a conduziu com uma graça e segurança que a deixaram sem fôlego. Seus corpos se moviam como um só, e de repente, ela não era mais a recepcionista desajeitada. Nos braços dele, ela flutuava. O tecido barato de seu uniforme parecia seda. O salão opulento desapareceu, e só existiam os dois girando lentamente ao som da música, sob o olhar atônito de centenas de pessoas. Lorena ergueu o rosto
e encontrou o olhar dele. A frieza havia sumido. No lugar dela, havia uma tempestade de emoções que ela não compreendia, mas que a atraía de uma forma inexplicável. E naquele momento, no meio daquele salão, algo inquebrável se formou entre o viúvo milionário e a recepcionista pura. Um fio invisível que os ligaria para sempre, mudando o curso de suas vidas de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. A dança era apenas o começo. O tempo pareceu congelar e derreter ao mesmo tempo. Nos braços de Arthur, Lorena se sentia simultaneamente o centro do universo e completamente invisível. A mão dele em suas costas era firme, um ponto de calor que a ancorava em uma realidade que mais parecia um sonho febril. Ela ousou erguer os olhos para o rosto dele. A fúria que o impulsionara até a pista de dança havia se dissipado, dando lugar a uma intensidade focada e desconcertante. Seus olhos azuis antes gélidos agora pareciam duas chamas queimando com uma emoção que a aquecia e a aterrorizava em igual medida. Ela podia sentir o cheiro dele, uma mistura cara de sândalo e algo mais, algo unicamente dele, limpo e masculino. Era inebriante. Por um instante, ela se esqueceu de quem era, de onde estava, e se permitiu ser conduzida, flutuando ao som da melodia que parecia ter sido composta apenas para os dois. Dentro de Arthur, uma batalha estava sendo travada. Ao puxá-la para si, ao sentir a delicadeza de sua forma e a leveza de seus passos, um portão que ele mantivera trancado e vigiado por 5 longos anos se rompeu. A sensação era tão avassaladora quanto indesejada. Ele era o guardião do luto de Helena, o protetor de sua memória. Amar de novo não era uma opção, era uma traição. E, no entanto, segurando aquela jovem recepcionista, cujo nome ele sequer sabia até alguns momentos atrás, ele se sentia vivo. Uma corrente elétrica percorria suas veias, despertando nervos e sentimentos que ele julgava mortos e enterrados. Ele notou o cheiro suave de camomila em seus cabelos, viu o leve tremor de seus lábios, sentiu a confiança hesitante com que ela finalmente se entregou à sua condução. E em meio à culpa que começava a borbulhar em seu peito, uma certeza perigosa se formou. Ele não queria que aquela dança terminasse. Mas, como todas as coisas, ela terminou. A última nota da valsa pairou no ar, e o feitiço se quebrou. O zumbido das conversas retornou mais alto e mais urgente do que antes. Eram sussurros, olhares, especulações. Lorena voltou a si abruptamente, como se acordasse de um transe. O calor subiu por seu pescoço e rosto, uma onda de vergonha e pânico. Estava no meio da pista de dança, nos braços de seu chefe bilionário, sob o olhar de toda a elite da cidade. O pesadelo estava apenas começando. Arthur, no entanto, manteve a compostura. Ele não a soltou de imediato. Em vez disso, segurou sua mão com um pouco mais de firmeza, inclinou a cabeça levemente e disse, com a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse: "Obrigado pela dança." Sua expressão era indecifrável. Então, com uma cortesia formal que contrastava com a paixão do momento anterior, ele a escoltou para fora da pista de dança, deixando-a perto da mesma coluna onde Ricardo a encontrara. Sem mais uma palavra, ele se virou e caminhou de volta para sua mesa, pegou seu copo de uísque e se retirou do salão, deixando para trás um rastro de caos silencioso e uma jovem recepcionista no olho do furacão. No segundo em que Arthur desapareceu, o mundo de Lorena desabou. Seu supervisor, um homem chamado Afonso, correu em sua direção, o rosto pálido de pavor. "Lorena, o que foi isso? O que você fez?" Ele sibilou, o medo em sua voz se misturando com uma acusação velada. Eu não sei. O outro senhor me puxou e de repente o senhor Montenegro..." gaguejou Lorena, as palavras se atropelando. "Vá para a sala dos funcionários, agora, e espere lá, não fale com ninguém", ordenou Afonso, antes de se apressar para tentar conter os danos e as fofocas que já se espalhavam como fogo em palha seca. Lorena obedeceu, caminhando de cabeça baixa, sentindo os olhares de seus colegas e de alguns convidados curiosos como agulhas em sua pele. Na segurança anônima da sala dos funcionários, ela finalmente se permitiu desabar. Sentou-se em uma cadeira de plástico,
as mãos tremendo incontrolavelmente. Ela seria demitida. Era a única conclusão lógica. Havia quebrado todas as regras, se tornado o centro de um espetáculo indesejado e, pior de tudo, envolvido o recluso e temido Arthur Montenegro. Sua vida segura e previsível, construída com tanto esforço, estava em ruínas por causa de uma única dança. A longa viagem de ônibus para casa foi uma tortura. Cada solavanco do veículo parecia um eco das batidas de seu coração ansioso. Ela não conseguiu pregar o olho naquela noite, a imagem dos olhos azuis de Arthur assombrando sua mente. Enquanto isso, na Torre de Marfim, Arthur travava sua própria guerra. Ele entrou em sua cobertura luxuosa e silenciosa, a raiva de si mesmo superando qualquer outra emoção. Jogou o paletó em uma poltrona com uma violência contida e foi direto para o bar, servindo-se de uma dose generosa de uísque. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Em uma mesa lateral, um porta-retrato de prata continha a foto de Helena. Ela sorria para a câmera, os olhos cheios de vida, a personificação da felicidade que ele perdera. Ele pegou o retrato, os dedos traçando o contorno do rosto dela. "Me perdoe, meu amor", sussurrou ele para o silêncio. "Eu não sei o que aconteceu." A culpa era uma faca afiada em seu peito. Ele havia se sentido vivo. Havia desejado outra mulher. Havia quebrado a promessa sagrada que fizera a si mesmo e a ela. Por 5 anos, ele vivera como um monge em seu próprio castelo, nutrindo sua dor como um tesouro. E em uma única noite, uma recepcionista de olhos assustados havia abalado os alicerces de seu mundo. Mas por baixo da culpa havia outra coisa. Uma curiosidade insistente. Quem era ela? O que havia nela que o fizera agir de forma tão primitiva e irracional? Ele, um homem que controlava cada aspecto de sua vida com uma precisão maníaca, havia perdido o controle de forma espetacular. A sensação era aterrorizante e, de uma forma perversa, excitante. Ele precisava entender, precisava controlar aquela situação. Pegou o telefone e ligou para seu chefe de segurança, um homem que trabalhava para ele há mais de uma década. "Preciso do arquivo completo da funcionária da recepção. Lorena, tudo. Quero na minha mesa em 1 hora." Ele não sabia o nome completo dela, mas sabia que seu pessoal descobriria. Ele precisava de dados, de fatos, para entender a anomalia que ela representava. Na manhã seguinte, Lorena se arrastou para o trabalho, o corpo pesado pela falta de sono e a alma carregada de pavor. Vestiu seu uniforme como um condenado veste suas últimas roupas. Cada passo em direção ao Grand Hotel Imperial era uma tortura. Ao entrar pela porta dos funcionários, o silêncio que a recebeu foi pior do que qualquer acusação. Todos pararam o que estavam fazendo e a encararam. Os sussurros começaram imediatamente. Viu inveja nos olhos de algumas, desprezo nos de outras e pena em poucas. Ela era agora uma aberração, a recepcionista que dançou com o chefe. Sentia-se mais sozinha do que nunca. Ela mal havia chegado à recepção quando o telefone tocou. Era a secretária do gerente de recursos humanos. "Senhorita Lorena, o Sr. Alves gostaria de vê-la em sua sala. Imediatamente." "É agora", pensou ela, o estômago se contraindo. A demissão. Com as pernas bambas, ela atravessou o saguão, que parecia ter quilômetros de comprimento, e pegou o elevador para o andar da administração. Bateu na porta do RH com a mão trêmula. "Entre", disse uma voz, mas ao entrar, não era o Sr. Alves quem a esperava. A sala estava vazia, exceto pela secretária do próprio Arthur Montenegro, uma mulher mais velha, de aparência severa, chamada Dona Margarida. "O Sr. Montenegro está à sua espera", disse ela sem rodeios, apontando para uma porta imponente no final do corredor. Na sala de reuniões privativa. O medo de Lorena se transformou em puro terror. Não era o RH, era ele, o próprio leão. Ela caminhou pelo corredor como se estivesse indo para a forca. A porta de madeira maciça parecia a entrada de um tribunal. Respirando fundo, ela bateu. "Entre!" A mesma voz da noite anterior, baixa e controlada, a chamou. Ela abriu a porta e entrou. A sala era vasta e minimalista. Uma longa mesa de mogno escuro dominava o centro, mas Arthur não estava sentado nela.
Ele estava de pé perto da enorme janela de vidro que ia do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. A luz da manhã o envolvia, criando uma silhueta poderosa e intimidadora. Ele se virou lentamente para encará-la. Estava sem o paletó, com as mangas da camisa branca impecável dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e um relógio caro. Seu rosto estava sério, a expressão neutra. "Senhorita, Lorena Martins", disse ele, consultando um arquivo aberto sobre a mesa. Sua voz, ao dizer o nome dela, enviou um arrepio pela espinha de Lorena. Ele sabia quem ela era. Havia investigado. "Sim, senhor", respondeu ela, a voz falhando. Ele fez um gesto para a cadeira à sua frente. "Sente-se, por favor." Lorena sentou-se na beirada da cadeira, as mãos postas no colo para esconder o tremor. O silêncio se estendeu por um momento torturante. Ele a observava, e sob aquele olhar intenso, ela se sentia completamente transparente. "Imagino que a noite de ontem tenha sido incomum para você", começou ele, a voz calma, mas com um subtexto que ela não conseguia decifrar. "Senhor Montenegro, eu gostaria de pedir desculpas", apressou-se ela. "Eu não sei o que aconteceu. Eu jamais quis causar qualquer tipo de problema ou constrangimento. Estou pronta para aceitar as consequências." Arthur ergueu uma mão, silenciando-a. "Você não fez nada de errado, senhorita Martins. As circunstâncias foram impostas a você. Eu é que agi fora do protocolo." Ele caminhou e sentou-se na cadeira oposta a ela, a mesa entre os dois parecendo um abismo. "No entanto, não estou aqui para discutir o que aconteceu ontem. Estou aqui para fazer-lhe uma proposta." Lorena piscou, confusa. "Uma proposta? Tenho um jantar de negócios esta noite", continuou ele, os olhos azuis fixos nos dela, "com investidores japoneses. É um evento crucial, e eu gostaria que me acompanhasse." O queixo de Lorena caiu. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma câmera escondida. Aquilo não podia ser real. Senhor? Eu não entendo. Eu sou uma recepcionista. O que eu faria em um jantar de negócios?" "Seus empregadores anteriores", disse Arthur, olhando novamente para o arquivo, "elogiaram sua discrição, sua inteligência e sua capacidade de observação. Disseram que você aprende rápido. A cultura japonesa valoriza a harmonia e a sutileza. Sua presença seria uma distração calmante." A desculpa era tão frágil que era quase um insulto à inteligência de ambos. Eles sabiam que não era por isso. Lorena sentiu uma onda de pânico e uma estranha pontada de orgulho ferido. Ele a queria como um acessório, um objeto decorativo? Ou pior, era algum tipo de teste bizarro. "Sinto muito, Sr. Montenegro", disse ela, encontrando uma força que não sabia que possuía. "Agradeço a oferta, mas devo recusar. Meu lugar não é nesse tipo de evento. Eu não me sentiria confortável." A recusa pairou no ar. Arthur a encarou, e pela primeira vez, uma emoção clara brilhou em seus olhos. Surpresa. Era evidente que ele não estava acostumado a ouvir a palavra não. Um canto de sua boca se curvou em um sorriso quase imperceptível. Aquela recusa, aquela demonstração de brio, o intrigou ainda mais. Ela não estava deslumbrada, não estava tentando tirar vantagem da situação. Estava assustada, sim, mas tinha dignidade. Ele se inclinou para a frente, os braços cruzados sobre a mesa. "Eu compreendo sua hesitação, senhorita Martins, mas não estou pedindo. Considere parte de suas novas funções." A suavidade de sua voz se fura, substituída por uma autoridade de aço. Ele estava encurralando-a. Lorena sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquilo era uma ordem. Recusar significaria, sem dúvida, a demissão que ela tanto temia. Mas aceitar significaria entrar em um mundo que não era o seu, um mundo de poder, dinheiro e emoções complicadas que ela não estava preparada para enfrentar. Significaria estar perto dele de novo. "Um carro a buscará em seu endereço às 7 da noite", continuou ele, como se a questão estivesse resolvida. Ele se levantou, sinalizando que a reunião estava encerrada. "E não se preocupe com o que vestir. Eu já cuidei disso." Ele se virou novamente para a janela, dando-lhe as costas. Lorena permaneceu sentada por um segundo, o coração batendo descontroladamente, uma mistura de medo, raiva e uma faísca de algo perigosamente parecido com excitação.
Ela estava sendo arrastada para o olho do furacão, e o homem que a puxava era tão assustador quanto fascinante. Levantou-se em silêncio e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Ao ficar sozinho, Arthur fechou os olhos. A imagem dela, sentada à sua frente, assustada mas desafiadora, estava gravada em sua mente. "O que você está fazendo, Arthur?" pensou ele. A resposta era simples e aterrorizante. Pela primeira vez em 5 anos, ele estava fazendo algo para si mesmo. E não tinha a menor intenção de parar. O resto do dia de trabalho de Lorena foi uma névoa de ansiedade. Ela voltou para a recepção e operou no piloto automático, seu sorriso profissional uma máscara fina sobre o turbilhão de emoções que a consumia. Cada toque do telefone a fazia pular, cada hóspede que se aproximava parecia olhar através dela, vendo seu segredo. A ordem de Arthur era uma sentença. Ela se sentia como um peão em um jogo de xadrez cujas regras desconhecia, movida por uma mão invisível e poderosa. A ideia de fugir, de simplesmente não estar em casa às 7 horas, passou por sua mente 1 milhão de vezes. Mas para onde ela iria? Aquele emprego, aquele pequeno apartamento, eram tudo o que ela tinha. Desafiar Arthur Montenegro era o mesmo que se jogar de um penhasco. Ao chegar em casa, o pânico deu lugar a uma exaustão resignada. Ela olhou para seu guarda-roupa modesto, cheio de roupas simples e funcionais, e uma risada amarga escapou de seus lábios. O que ela poderia vestir para um jantar com investidores japoneses? A pergunta era tão absurda que beirava o cômico. Foi então que a campainha tocou. Com o coração na boca, ela abriu a porta e se deparou com um entregador segurando uma caixa grande e elegante, de uma grife famosa que ela só via nas revistas. "Entrega para a senhorita Lorena Martins", disse o homem. Tremendo, ela assinou o recebimento e levou a caixa para dentro. Era pesada. Com cuidado, ela abriu a tampa. Dentro, aninhado em papel de seda, estava o vestido mais lindo que ela já vira. Não era ostensivo ou vulgar. Pelo contrário, era a personificação da elegância discreta. Um vestido de seda de um azul profundo, quase safira, de corte clássico, que caía em uma linha simples até os joelhos. Tinha mangas compridas e um decote discreto em formato de canoa. Era sofisticado, atemporal, e de alguma forma parecia ter sido feito para ela. Debaixo do vestido, havia uma caixa de sapatos com um par de escarpins de salto médio na cor nude e uma pequena bolsa de mão a tiracolo. Lorena sentou-se na beirada da cama, olhando para os presentes. Uma parte dela se sentia como uma boneca sendo vestida por seu dono, um objeto sendo preparado para a exibição. A raiva e a humilhação borbulhavam sob sua pele. Mas outra parte, uma parte que ela odiava admitir, sentia-se tocada. Alguém, ele, havia escolhido aquilo com um cuidado surpreendente. A cor realçaria seus olhos. O corte respeitava sua natureza reservada. Não era um presente para transformá-la em outra pessoa, mas para realçar quem ela já era. A dualidade de sentimentos a deixava tonta. Ele a estava forçando, mas o fazia com uma delicadeza desconcertante. Às 7 horas em ponto, um sedã preto e luxuoso parou em frente ao seu prédio simples. O motorista, um homem de terno escuro, saiu e abriu a porta para ela sem dizer uma palavra. Ao entrar no carro, o cheiro de couro novo e o silêncio do interior do veículo eram um contraste gritante com sua realidade diária. A jornada foi silenciosa, aumentando seu nervosismo a cada quarteirão que a aproximava de seu destino e dele. O restaurante era um santuário de tranquilidade e luxo minimalista. Um jardim japonês com um pequeno lago de carpas levava a uma entrada discreta. Arthur já a esperava do lado de dentro. Ele estava impecável em um terno cinza escuro, e ao vê-la, seus olhos azuis percorreram seu corpo por um instante, e ela viu um brilho de aprovação, talvez até de admiração, antes que ele o escondesse atrás de sua máscara neutra. "Boa noite, Lorena", disse ele, usando seu primeiro nome de uma forma que soava ao mesmo tempo íntima e formal. "Você está pontual e muito elegante." "O senhor tem bom gosto", respondeu ela, a voz mais firme do que esperava, com uma pontada de ironia que não passou despercebida por ele. Um leve sorriso brincou nos lábios dele. "Vamos, os nossos convidados já chegaram." Ele a conduziu a uma sala privada, onde um casal de idosos japoneses, o senhor e a senhora Tanaka, os aguardavam.
Eles se levantaram e fizeram uma pequena reverência, que Arthur retribuiu. Lorena, em pânico, imitou o gesto. Tanaka-san, Aiko-san, esta é a minha acompanhante, a senhorita Lorena Martins, apresentou Arthur. Lorena se preparou para o olhar de desprezo ou de confusão, mas foi recebida com um sorriso caloroso da senhora Tanaka, uma mulher pequena de olhos gentis e cabelo branco preso em um coque perfeito. O jantar começou, e a conversa girou em torno de finanças, logística e projeções de mercado. Lorena permaneceu em silêncio absoluto, aterrorizada em dizer algo errado. Ela se concentrou em observar, em imitar os gestos dos outros, em tentar ser o mais invisível possível. Arthur, no entanto, a observava. Ele via como ela se portava com uma dignidade quieta, como seus olhos curiosos absorviam cada detalhe, desde a forma como o saquê era servido até a delicadeza dos arranjos de ikebana no canto da sala. Ela não tentava participar da conversa, não fingia um interesse que não tinha. Estava simplesmente presente, uma ilha de calma em meio a um oceano de negócios. E ele percebeu que a desculpa que dera a si mesmo, de que a presença dela seria uma distração calmante, havia se tornado verdade. Sua serenidade genuína estava de fato criando uma atmosfera harmoniosa. O ponto de virada da noite veio durante a sobremesa. A conversa de negócios havia terminado com sucesso. O Sr. Tanaka, satisfeito, relaxou. Foi a Sra. Tanaka quem se virou para Lorena com um sorriso gentil. Martin-san, disse ela, a voz suave. Você esteve tão quieta a noite toda. Montenegro-san nos disse que você é uma pessoa muito observadora. O que você faz quando não está observando o mundo dos negócios? Lorena gelou. Todos os olhos estavam nela. Arthur a encarava, a expressão curiosa. Ela engoliu em seco, o coração disparado. O que deveria dizer? A verdade? Eu trabalho na recepção do hotel do seu anfitrião. A humilhação a paralisou. Mas mentir parecia ainda pior. Então, ela optou por uma verdade mais simples. Eu gosto de ler, senhora, disse ela, a voz baixa. E gosto de consertar coisas, móveis antigos principalmente, dar uma nova vida a algo que foi descartado. Eu acho isso muito bonito. A resposta foi tão inesperada e tão sincera que um silêncio se instalou na sala. Arthur a olhava com uma expressão completamente nova, uma mistura de surpresa e fascínio. A senhora Tanaka sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos. Isso é realmente muito bonito, disse ela. Encontrar beleza e valor onde outros não veem. É preciso uma alma especial para isso. Ela olhou de Lorena para Arthur e de volta para Lorena com um olhar que parecia entender muito mais do que fora dito. O resto da noite passou rapidamente. Os Tanakas partiram, claramente encantados, não apenas com o negócio, mas com a noite. Quando ficaram sozinhos, Arthur se virou para Lorena no silêncio do restaurante vazio. Eu a levarei para casa, ele disse. Não era uma pergunta. Desta vez, não havia motorista. Era o próprio carro de Arthur, um Aston Martin escuro e elegante. O silêncio dentro do carro era diferente do da vinda. Não era um silêncio de ansiedade, mas um silêncio carregado, cheio de palavras não ditas. Ele dirigia com uma competência silenciosa pelas ruas iluminadas da cidade. Você os impressionou, disse ele finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era grave e, pela primeira vez, desprovida de qualquer tom de comando. Eu apenas respondi a uma pergunta, sussurrou Lorena olhando pela janela. Você fez mais do que isso, insistiu ele. A senhora Tanaka acredita que a alma de uma pessoa se reflete em suas parcerias, tanto nos negócios quanto na vida. Sua honestidade selou o acordo mais do que qualquer planilha de lucros. Lorena não respondeu. A ideia de que sua simples verdade pudesse ter tanto peso era avassaladora. Por que você não me disse que seus pais, que você não os tem mais? Ele perguntou de repente, a voz mais suave. Lorena se virou para ele chocada. Como ele sabia? O arquivo. Ele havia lido tudo sobre sua vida. A invasão de privacidade a atingiu como um tapa. Mas a forma como ele perguntou não era acusatória. Era gentil. Não é algo que eu costumo compartilhar, senhor, respondeu ela, a defensiva em sua voz. Eles se foram quando você era muito jovem, continuou ele, mais afirmando do que perguntando. Eu sinto muito. A sinceridade em sua voz a desarmou.
Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Eu sei o que é perder alguém, disse ele, os nós dos dedos brancos no volante. E então ele fez algo que Lorena nunca esperaria. Ele se abriu. Minha esposa, Helena, ela se foi há 5 anos. E eu tenho uma filha, Sofia. Ela tem 6 anos. Lorena prendeu a respiração. Ele estava falando sobre sua vida pessoal. Com ela. Ela era um bebê quando Helena morreu. Continuou ele, os olhos fixos na estrada, mas a mente claramente em outro lugar. E eu me preocupo todos os dias em não ser o suficiente para ela. Helena ela era o sol, cheia de alegria. Eu não sei como ser o sol para a minha filha. Eu só sei como lhe dar sombras. A vulnerabilidade crua em sua confissão atingiu Lorena em cheio. Naquele momento, ele não era o magnata todo-poderoso, o chefe intimidador. Era um homem de luto, um pai inseguro, tão perdido quanto ela se sentia na maior parte do tempo. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás da muralha de gelo, e seu coração, contra todo o seu bom senso, se compadeceu dele. Tenho certeza de que o senhor é um bom pai, disse ela, a voz mal passando de um sussurro. O amor tem muitas formas. Nem sempre precisa ser como o sol. Às vezes, a sombra de uma grande árvore, forte e protetora, é tudo o que precisamos. Arthur virou a cabeça e olhou para ela, e no lusco-fusco do carro, seus olhos azuis não eram mais frios. Estavam cheios de uma emoção profunda e crua. Surpresa, gratidão, talvez algo mais. Ele não disse nada, apenas voltou a olhar para a estrada. Quando pararam em frente ao prédio dela, o contraste entre o carro de luxo e a fachada simples do edifício era ainda mais gritante. Mas, de alguma forma, não importava mais. O abismo entre seus mundos havia sido cruzado por uma ponte frágil de vulnerabilidade compartilhada. Ele desligou o motor. Lorena, ele disse, e o som de seu nome nos lábios dele agora tinha um peso diferente, uma nova ressonância. Obrigado por esta noite. De nada, Sr. Montenegro, respondeu ela. Arthur, corrigiu ele suavemente. Por favor, me chame de Arthur. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Saiu do carro e, como ele fizera em sua mente na noite anterior, ele esperou, observando até que a luz de seu apartamento se acendesse na janela do 3º andar. Só então ele ligou o motor e partiu. Enquanto dirigia para casa, a culpa por Helena ainda estava lá, um fantasma no banco do passageiro. Mas agora havia outro sentimento lutando por espaço, uma sensação de calor, de esperança. A frase dela ecoava em sua mente, a sombra de uma grande árvore forte e protetora. Pela primeira vez em 5 anos, Arthur Montenegro não se sentia apenas como uma ruína assombrada pelo passado. Ele se sentia como uma árvore que talvez, apenas talvez, pudesse aprender a crescer novamente. A noite com Arthur e sua confissão no carro haviam alterado a química do mundo de Lorena. Na manhã seguinte, ao vestir seu uniforme, ele não parecia mais uma armadura contra o mundo, mas simplesmente um traje profissional. O medo que a acompanhara nos últimos dias não desaparecera por completo, mas agora estava misturado a um sentimento novo e desconcertante, a empatia. Ela não via mais Arthur apenas como o magnata intimidador, mas como o homem que confessara suas inseguranças sob o manto da noite. O homem que a chamara pelo primeiro nome. No hotel, a atmosfera em torno dela continuava carregada. As fofocas não haviam cessado. Pelo contrário, o fato de ela ter saído com o chefe para um jantar e retornado ao trabalho no dia seguinte, intacta e empregada, apenas alimentou as especulações. Seus colegas agora a tratavam com uma distância cautelosa. Alguns, como seu supervisor Afonso, eram excessivamente educados, com um medo mal disfarçado em seus olhos, como se ela fosse uma espécie de agente secreta do grande chefe. Outros a olhavam com um ressentimento frio, invejando a atenção que ela, a recepcionista silenciosa, estava recebendo. Lorena se sentia como se estivesse em uma ilha, e a solidão, que antes era sua companheira familiar, agora parecia mais profunda. No meio da manhã, o próprio Arthur passou pelo saguão a caminho de uma reunião externa. Era um evento comum, mas o que aconteceu a seguir foi extraordinário na sua simplicidade. Em vez de passar por ela com o olhar distante de sempre,
Seus olhos azuis encontraram os dela do outro lado do balcão. Ele não sorriu, não falou, mas deu-lhe um aceno de cabeça quase imperceptível. Foi um gesto minúsculo, um segredo compartilhado em meio a dezenas de pessoas, mas para Lorena foi como um farol na névoa. Era um reconhecimento. Eu vejo você. Nós temos uma conexão. E naquele momento, o julgamento de seus colegas perdeu um pouco de seu peso. Nos dias que se seguiram, esse padrão sutil continuou. Arthur encontrava pequenas razões para interagir com ela. Uma ligação para a recepção para perguntar sobre a taxa de ocupação, uma informação que sua secretária poderia ter fornecido em segundos, um pedido para que ela lhe trouxesse pessoalmente um documento no seu andar, apenas para que pudessem trocar um breve bom dia. Eram interações mínimas, profissionais na superfície, mas por baixo, uma corrente elétrica de consciência mútua fluía entre eles. Lorena se pegava esperando por esses momentos, seu coração dando um pequeno salto toda vez que ouvia a voz grave dele ao telefone. Ela estava caindo, e a sensação era tão assustadora quanto maravilhosa. A verdadeira mudança, no entanto, veio em uma terça-feira chuvosa, perto do final de seu turno. O telefone da recepção tocou, e era ele. Mas sua voz não era a do executivo no controle. Havia uma nota de hesitação, de uma vulnerabilidade que a lembrou da conversa no carro. Lorena, começou ele, me desculpe por ligar assim. Eu preciso de um favor. Pois não, Sr. Monte. Arthur, corrigiu-se ela rapidamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. A babá de Sofia ligou. Ela está doente e não pode vir. Eu tenho uma videoconferência com Londres em 30 minutos que não posso adiar, de forma alguma. Não é longa, talvez 1 hora no máximo. E eu não posso deixar Sofia sozinha. Ele fez outra pausa, e Lorena podia quase sentir sua luta interna. Eu sei que é um pedido inadequado e que ultrapassa todas as fronteiras profissionais, mas eu não pensei em mais ninguém. Você poderia ficar com ela, apenas por 1 hora, aqui no apartamento? O pedido a atingiu em cheio. Era um salto de confiança imenso. Ele não estava pedindo a uma funcionária para cumprir uma tarefa. Ele estava pedindo a ela, Lorena, para cuidar da coisa mais preciosa de sua vida. A parte lógica de seu cérebro gritava que aquilo era uma loucura, que ela deveria recusar educadamente e manter a distância segura que sempre a protegera. Mas então, a imagem do homem confessando seu medo de ser um pai inadequado voltou à sua mente, e o eco de sua própria infância solitária ressoou em seu peito. Como ela poderia recusar? Sim, respondeu ela, a decisão vindo de seu coração, não de sua cabeça. Sim, Arthur, eu posso. Um suspiro de alívio do outro lado da linha foi audível. Obrigado, Lorena, de verdade. Suba quando seu turno acabar. 20 minutos depois, ela estava no elevador privado que levava à cobertura. Desta vez, não se sentia como uma condenada, mas como alguém em uma missão secreta e muito importante. Ao entrar no apartamento, encontrou Arthur terminando de arrumar a mesa para a sua chamada. O espaço era exatamente como ela imaginara. Vasto, com móveis de design e uma paleta de cores em tons de cinza, preto e branco. Era um lugar magnífico, mas frio, carente de calor e vida. A única exceção era um canto da sala de estar, onde um tapete colorido abrigava uma pequena mesa, cadeiras e caixas de brinquedos. O enclave de Sofia. Sentada no meio do tapete, estava uma menininha de cabelos escuros e grandes olhos azuis, idênticos aos do pai. Ela abraçava um ursinho de pelúcia surrado e olhava para Lorena com uma curiosidade desconfiada. Não havia sorriso, apenas uma observação silenciosa e séria. Ela era a imagem em miniatura da solidão de seu pai. Sofia, esta é a Lorena, disse Arthur, sua voz um pouco tensa na apresentação. Ela vai ficar com você um pouquinho enquanto o papai está na reunião, tudo bem? Sofia não respondeu, apenas apertou mais o urso. Lorena, fique à vontade. A cozinha é logo ali se precisarem de algo, disse Arthur, antes de desaparecer em seu escritório e fechar a porta. Um silêncio desconfortável se instalou. Lorena sabia que forçar uma interação seria um erro. A menina era como um pequeno animal assustado. Qualquer movimento brusco a faria recuar. Então, Lorena fez o que fazia de melhor. Foi discreta. Tirou os sapatos,
sentou-se no chão, a uma distância respeitosa do tapete, e tirou da bolsa um pequeno livro de bolso que sempre carregava consigo. Ela não olhou para a menina, apenas abriu o livro e começou a folheá-lo em silêncio. Passaram-se 5, 10 minutos. Lorena podia sentir os olhos da criança sobre ela. Finalmente, uma vozinha tímida quebrou o silêncio. "O que você está lendo?" Lorena ergueu os olhos e sorriu suavemente. "É uma história sobre uma estrela que se perdeu e está tentando encontrar o caminho de volta para a sua constelação." Sofia pareceu ponderar a informação. "O meu urso também se perdeu uma vez", disse ela, levantando o ursinho. "O nome dele é Major Tom." O coração de Lorena se apertou. "É um nome muito bonito para um urso tão corajoso", disse ela. "Como ele se perdeu?" "Ele caiu atrás do sofá, ficou lá por um dia inteiro. Eu chorei muito. Mas você o encontrou. Você o resgatou", disse Lorena com gentileza. Sofia assentiu, um pouco mais confiante. Ela se levantou e caminhou lentamente até Lorena, estendendo o urso. "Quer segurar ele? Ele gosta de pessoas quietas." Com o coração transbordando de ternura, Lorena pegou o urso com o cuidado de quem segura um tesouro. "Olá, Major Tom. É um prazer conhecê-lo." Quando Arthur saiu do escritório, 1 hora depois, a cena que encontrou o paralisou na porta. No tapete colorido, em meio aos brinquedos, Lorena e Sofia estavam sentadas lado a lado. Lorena estava lendo sua história em voz baixa, e Sofia, encostada em seu braço, ouvia atentamente, o polegar na boca e o Major Tom aninhado em seu colo. Era uma imagem de paz, de uma domesticidade serena que ele não via naquela casa desde que Helena se fora. A luz suave da tarde que entrava pela janela envolvia as duas, transformando a cena em uma pintura. Naquele momento, Arthur percebeu que sua atração por Lorena ia muito além da beleza ou da curiosidade. Ela tinha um dom, uma capacidade de acalmar, de curar. Ela havia atravessado as defesas de sua filha com a mesma facilidade com que havia atravessado as suas. Ela era o bálsamo que ele não sabia que procurava. A culpa em relação a Helena ainda existia, mas pela primeira vez, ela foi ofuscada por uma emoção muito mais poderosa: a gratidão. Lorena não era uma substituta para Helena. Ela era algo completamente novo. Ela era uma promessa de um futuro diferente. Ele limpou a garganta, não querendo quebrar o feitiço. As duas olharam para ele. Sofia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que fez o coração de Arthur disparar. "Papai, a Lorena sabe histórias de estrelas." Mais tarde, depois que Sofia foi para a cama, insistindo que Lorena lhe desse um beijo de boa noite, Arthur a acompanhou até a porta. "Eu não sei como te agradecer, Lorena", disse ele, a voz carregada de uma emoção sincera. "Eu nunca a vi se conectar com alguém assim, nem mesmo com as babás." Ele fez uma pausa, olhando para um ponto qualquer atrás dela. "O Major Tomse foi o último presente que Helena deu a ela. Ela nunca o deixa ninguém tocar. Ninguém." A confissão pairou entre eles, uma oferta de intimidade ainda maior do que a da noite no carro. Ele estava compartilhando com ela a memória mais sagrada. Lorena sentiu os olhos marejarem. "Ela é uma menina adorável, Arthur. Você tem muita sorte." "Eu sei", disse ele. Ele deu um passo à frente, e por um momento, ela pensou que ele a abraçaria ou a beijaria. Mas ele parou. A luta interna ainda era visível em seu rosto. Em vez disso, ele fez a pergunta que estava se formando em sua mente desde que a deixara em casa na outra noite. "Lorena, eu gostaria de te levar para jantar. Desta vez sem negócios, sem investidores, sem pretextos, apenas nós, como um homem convidando uma mulher para sair." A pergunta era tudo o que ela secretamente desejava, e tudo o que mais temia. Dizer sim era cruzar um limiar do qual não haveria retorno. Era aceitar entrar de vez em seu mundo complicado e no seu coração ferido. Era arriscar o seu próprio coração, que ela protegera com tanto cuidado por toda a vida. Mas então ela pensou na pequena Sofia, na solidão nos olhos de Arthur e na faísca de esperança que sentira ao lado deles. Seus livros de romance falavam de amores arrebatadores. Talvez isso fosse algo mais profundo, a chance de construir algo real a partir de peças quebradas. Ela ergueu o queixo e encontrou o olhar ansioso dele, e com uma voz clara e firme, ela deu sua resposta. "Eu adoraria, Arthur." Um sorriso,
O primeiro sorriso verdadeiro e sem reservas que ela já vira nele iluminou seu rosto, apagando todas as sombras. E Lorena soube, naquele instante, que havia acabado de tomar a decisão mais importante de sua vida. O primeiro encontro oficial de Arthur e Lorena foi uma aula de contrastes. Ele não a levou a um salão opulento para exibir seu novo interesse como um troféu, nem a um restaurante da moda onde seriam o centro das atenções. Em vez disso, escolheu um pequeno e autêntico restaurante italiano em um bairro tranquilo, um lugar que ele confessou ser seu refúgio secreto nos raros momentos em que precisava escapar. O lugar era aconchegante, com toalhas de mesa xadrez, velas derretendo em garrafas de vinho e o cheiro de alho e manjericão no ar. Era real. Era perfeito. Longe dos olhos curiosos do hotel e da formalidade dos negócios, eles finalmente puderam conversar. De verdade. Lorena, sentindo-se segura pela primeira vez, falou sobre seus pais, não com a dor aguda da perda, mas com a doce melancolia das poucas e preciosas memórias que guardava. O cheiro do bolo de fubá de sua mãe, a risada alta de seu pai. Arthur, por sua vez, falou mais sobre Helena, mas desta vez não havia apenas a sombra da dor. Ele compartilhou histórias engraçadas, manias dela, a forma como ela cantava desafinadamente pela casa. Ele falava dela como uma parte amada de sua história, não como o fim dela. Eu pensei que, para honrar a memória dela, eu precisava parar de viver, confessou ele, olhando para Lorena por cima da chama da vela. Mas você me fez perceber que a melhor forma de honrar a vida que ela me deu é vivendo. Você não apaga a luz dela, Lorena. Você acendeu uma nova luz ao lado da dela. No meio do jantar, um casal conhecido de Arthur entrou no restaurante. Lorena reconheceu o homem, um magnata do setor imobiliário que já se hospedara no hotel. Ele olhou para a mesa deles, primeiro com um sorriso, que se desfez em uma expressão de choque e desprezo mal disfarçado ao ver Arthur, o grande Arthur Montenegro, em um encontro íntimo com uma mulher que claramente não pertencia ao seu círculo. O olhar dele para Lorena foi demorado e ofensivo. Lorena sentiu o sangue fugir de seu rosto, a velha sensação de ser inadequada voltando com força total. Mas antes que pudesse se encolher, Arthur fez algo que a surpreendeu. Ele pegou a mão dela sobre a mesa, entrelaçando seus dedos com os dela de forma possessiva e protetora. Então, ele ergueu a cabeça e encarou o outro homem com um olhar tão frio e cortante que o magnata empalideceu e desviou o rosto rapidamente. A mensagem era clara. Ela está comigo. Ouse desafiar isso. Naquele simples gesto, Arthur a defendeu, a protegeu e a escolheu na frente de seu mundo. Ao final da noite, ele a deixou na porta de seu apartamento. A luz do corredor iluminava seus rostos e o mundo parecia ter parado de girar. Lorena, ele disse, a voz rouca de emoção. Ele ergueu a mão e acariciou seu rosto, o polegar traçando sua bochecha. Eu não quero mais noites sem você. E então, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de posse como na dança, nem um beijo de gratidão. Foi um beijo de promessa, lento, terno e profundo. Um beijo que falava de futuros compartilhados e de corações feridos encontrando um lar. Quando seus lábios se separaram, Lorena sabia que não havia mais volta. Seu coração, guardado por tanto tempo, agora pertencia a ele. A partir daquela noite, o mundo deles começou a se fundir. Lorena passou a frequentar a cobertura, não mais como uma visitante tímida, mas como uma presença bem-vinda. Aos poucos, ela começou a deixar sua marca. Um pequeno vaso de violetas apareceu no parapeito da janela da cozinha, espelhando-o de seu antigo apartamento. O cheiro de biscoitos assados começou a flutuar pelo ar nos fins de semana, uma atividade que ela e Sofia adoravam fazer juntas. Lorena trouxe cores para aquele mundo monocromático, não apenas com objetos, mas com sua risada suave, sua paciência e seu carinho. A relação dela com Sofia floresceu em algo lindo e profundo. Lorena não tentou ser uma substituta para Helena. Ela se tornou algo diferente. A melhor amiga de Sofia, sua confidente, a pessoa que a ensinava a fazer tranças e que conhecia a história de cada um de seus bichos de pelúcia. Certo dia, enquanto desenhavam juntas no chão da sala, Sofia, concentrada em seu desenho de uma família de 3 pessoas de mãos dadas,
disse de forma natural: "Olha, mamãe, fiz um desenho para você." A palavra pairou no ar. Sofia arregalou os olhos, como se percebesse o que tinha dito. Lorena sentiu as lágrimas brotarem. Arthur, que lia no sofá e ouvira tudo, olhou para as duas, seus próprios olhos marejados de uma emoção avassaladora. Lorena se ajoelhou e abraçou a menina com força. "É o desenho mais lindo que eu já ganhei na vida, meu amor." Naquele momento, eles não eram mais duas almas quebradas e uma criança solitária. Eles eram uma família. Com o tempo, Lorena tomou a decisão de deixar seu emprego na recepção. Foi uma escolha mútua, feita com Arthur. Ela precisava de seu próprio caminho. Com o incentivo dele, ela alugou um pequeno espaço em um bairro charmoso e abriu seu próprio ateliê, a Segunda Vida, um lugar onde restaurava e vendia móveis antigos. Seu talento e sua paixão a transformaram em uma pequena empresária de sucesso, dando-lhe um senso de propósito e independência que era inteiramente seu. Um ano depois daquela dança fatídica no salão de festas, em uma noite tranquila de outono, a cena na cobertura era de pura paz doméstica. Sofia já dormia, depois de uma história de ninar lida por Lorena. A chuva batia suavemente contra as janelas. Arthur observava Lorena, que estava sentada no sofá, descalça, com uma xícara de chá nas mãos, lendo um livro. A luz do abajur a envolvia em um brilho dourado, e a paz em seu rosto era o reflexo da paz que ela trouxera para a vida dele. Ele se sentou ao lado dela, pegou sua mão e o livro e o colocou de lado. "Lorena", disse ele, a voz embargada, "Um ano atrás eu era um homem vivendo em um mausoléu que chamei de casa. Eu era uma sombra. Você e Sofia, vocês me trouxeram de volta à vida. Você me ensinou que o coração tem uma capacidade infinita de amar e que novas alegrias não diminuem as antigas, elas apenas engrandecem a alma." Ele deslizou do sofá e se ajoelhou à sua frente no chão. Dos seus olhos, Lorena viu as lágrimas que ele não se preocupava mais em esconder. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. "Eu não quero mais passar um único dia da minha vida sem você ao meu lado como minha esposa. Lorena Martins, a mulher que resgatou meu coração e o da minha filha, você quer se casar comigo?" Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, Lorena só conseguiu sussurrar um sim embargado, antes de se jogar nos braços dele. O sim ecoou pelo apartamento silencioso, selando para sempre o destino que começara com uma dança inesperada. 2 anos depois, o sol da tarde de primavera banhava o parque em uma luz dourada. Arthur, agora com um sorriso fácil e alguns fios prateados nos cabelos, empurrava uma Sofia de 8 anos, que gargalhava alto em um balanço. A menina, antes quieta e desconfiada, era agora a imagem da alegria infantil, seus cabelos voando livremente. A poucos metros de distância, sentada em uma grande toalha de piquenique, estava Lorena. Seu ateliê era um sucesso, mas sua maior alegria estava ali, naquela cena. Ela usava um vestido leve e florido, e em seus braços dormia serenamente um pequeno bebê de bochechas rosadas. Era Clara, a filha de 1 ano do casal, um símbolo vivo do amor, que havia florescido e criado raízes profundas. Arthur parou de empurrar o balanço e caminhou até Lorena. Ele se sentou ao lado dela, passando um braço por seus ombros e beijou o topo de sua cabeça. Sofia correu até eles, jogando-se no colo do pai. A família estava completa, um círculo de amor e risos. Lorena olhou para o rosto do homem que amava, para a filha que ele lhe dera de presente e para a nova vida que haviam gerado juntos. Ela se lembrou da jovem tímida e assustada que se escondia atrás de um balcão de recepção, sonhando com os amores dos livros. A realidade, ela descobriu, era infinitamente melhor. Ela não precisou ser resgatada por um príncipe. Ela e seu viúvo milionário haviam se resgatado mutuamente, encontrando na pureza de seus sentimentos e na ternura de seu amor o caminho para a felicidade. E naquele parque, sob o sol da tarde, sua história de amor não era mais um drama, mas uma canção de ninar, suave e eterna. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações.
Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.